agora o professor Bruno Jorge, diretor de Novos Negócios da Unicesumar. Bom dia a todos. Desafio grande falar depois do Felipe e da Débora, né? Felipe sempre com muitos dados aí super relevantes para a gente melhorar a tomada de decisão, e a gente não sabe se olha para aqueles números e fica mais preocupados, né, ou mais esperançosos, né? E então eu acho que ele sempre consegue trazer uma outra visão sobre os números que a gente acaba escutando no dia a dia ou discutindo dentro das nossas reuniões. E Débora, acho que uma história brilhante, né? Saiu, como alguns de vocês aqui, de pequeno e médio, e hoje faz parte, né, por vários desafios a um grande grupo, e compartilhou um pouco com a gente de captação. Para mim, ficou o desafio de falar de retenção, né? E ainda mais um desafio maior na presença do meu ilustre reitor, que é a origem, né, de todo aquilo que eu vou apresentar aqui. Saíram muitos de seus princípios que trabalham no presencial. Começo com a nossa missão, né? A nossa missão, como um bom funcionário, ele acabou de citar aqui, e é verdade, né? Vira e mexe, ele nos aborda nos corredores da universidade e nos pergunta a missão da Unicesumar. Eu não vou recitar aqui de costa, porque eu estou colando lá, mas isso é real. E ela é real de que forma? Aqui tem o nosso IGC, né? Aqui a gente está dentro do setor e todo mundo sabe o que é IGC, mas a hora que a gente sai da porta para a rua, quem sabe o que é IGC? Né? Ninguém sabe, pouca gente sabe. E aí está um grande desafio, acho que do setor, da gente começar também a demonstrar um pouco, né, quais são as bases que o Ministério nos avalia e começar a nos diferenciar. E aqui, pessoal, eu vou ser bastante informal com vocês, porque o nosso objetivo é compartilhar a prática. Então, os números técnicos estão com o Felipe, né? Ele embasa boa parte daquilo que a gente fez aqui, é um fornecedor nosso, mas é a prática nossa, tá certo? E, além disso, a gente tem um fator aqui de qualidade importantíssimo, que é aquilo que é oferido pelo Ministério da Educação. Mas nós temos outro que é oferido pelo nosso aluno, né? E esse é pior, não é verdade? Ele é pior, porque a gente muitas vezes acaba esperando que aquele aluno se conclua para ver o mercado de trabalho, como é que ele vai ficar, né? Às vezes a gente está desfavorecido na região que a gente atua, e o peso do nosso diploma, ele só vai ter valor, muitas vezes, na hora que ele vai formar. Então, a gente vai trazer algumas questionamentos, né? Algumas coisas aqui interessantes para a gente pensar. Para quem não conhece, esse é o nosso campus sede em Maringá. Desse prédio, aqui em cima, nasceu a instituição há 29 anos atrás. Uma empresa que ainda ela é regida por uma família, e é um privilégio. Acho que dentro desses grandes grupos que a gente tem hoje no país, e nos posicionamos como um grande grupo, a vantagem de termos uma gestão ainda familiar é a presença muito com a ponta, né? O nosso reitor, várias vezes, ele corre pelo campus e ele percebe, olha, aqui não está pintado, olha, aquela luz está queimada, e é realmente um gestor do que acontece da percepção do nosso aluno. Então, muitas vezes, a gente tem um prédio muito bonito, que é esse prédio aqui, é um prédio administrativo, são 7 andares, tem de mais avançado em tecnologia nesse prédio, nós temos aqui nele, e aí a gente costuma brincar que a realidade não está dentro dele, a realidade está na rua. E é ali onde acontece a realidade. E eu venho, para dar um pouquinho do meu histórico dentro da Unicesumar, eu trabalho na Unicesumar desde 2009, muito focado no EAD, até o ano passado, saí por um período fora do país para ter uma experiência, e retorno agora para o grupo, dentro de um desafio aí de novos negócios, que não é meu objetivo hoje. Esse é o nosso campus de Curitiba. Então, vejam, né? Existe uma sintonia, existe uma intenção aqui de reproduzir uma adequação de qualidade, sem dúvida, por meio de prédios, e um pouco na contramão daquilo que o mercado faz. A grande maioria são prédios construídos por nós, a obra é administrada por nós. Então, isso vai começando a dar elementos para que vocês tenham um pouco de noção da maneira como nós lidamos com a qualidade. Não é só a qualidade acadêmica no fato de sala de aula. Temos, sim, 80% do corpo docente de mestres e doutores, né? É um número bem superior àquilo que a legislação nos exige. Mas ela vai mais além, ela vai ao serviço ao aluno. Nosso campus em Ponta Grossa, Paraná,
Campus Londrina, também presencial. E em todos esses campos, fora o campus sede, nós começamos primeiro com EAD. Opa, EAD abriu o mercado para o presencial? Com certeza. Construímos marca, criamos reputação, que numa instituição de ensino é extremamente importante, tradição. E como nós construímos isso, né, no EAD? Tendo polos assim. Vou perguntar aqui quantos tem um polo da Unicesumar na cidade que vocês atuam, porque eu acho que hoje já estamos difundidos. Mas a maneira como a gente atua com o EAD é com muita qualidade. Porque essa é a percepção real de um aluno que faz à distância da qualidade da universidade. Não é o material didático somente, o professor somente. É muito da percepção, né? Então, esse é a maneira como a gente opera os nossos cursos, chamados, né, híbridos, semipresenciais. Esses são os laboratórios nos nossos polos. Tá certo? O aluno, ele tem uma experiência real. Ele entra num polo, e não é qualquer polo que a gente coloca um curso como esse. Nós realmente selecionamos, né? E aí, para citar alguns números também de captação, para puxar o gancho da Débora e do Felipe, no EAD, nós chegamos a ter 40% dos novos alunos vindos de recomendação. Perguntei agora para o Felipe, qual que é o NPS, né, média EAD Brasil? Me disse que anda em torno de 10 a 20. NPS, pessoal, é a escala que mede a recomendação de um aluno. É isso, Felipe? A Unicesumar, temos polo 60 a 80. São 4 vezes superior à média nacional. Aí um pouco daquilo que a gente faz. Custa dinheiro, sem dúvida, né? E graças à visão do professor, a gente tem conseguido construir com bastante qualidade e seriedade. Para não ficar sem dar números nenhum, né, e mostrar um pouquinho para vocês como a gente vem crescendo com sustentabilidade e qualidade, essa evolução dos nossos polos pelo país, né? Muito em função daquilo que aconteceu, beneficiado, sem dúvida, pela legislação do ano passado, aceleramos a nossa expansão. Esse ano devemos fechar o ano com 450 polos, né, ativos, operando, e não é aquele em cima de farmácia, em cima de posto, né? Com o exemplo, acho que quem citou foi o Felipe. A gente realmente escolhe e faz com qualidade o nosso parceiro, porque o resultado ele não é a médio prazo. O Felipe mostrou um outro dado em relação ao ponto de equilíbrio. Um EAD, um polo de um EAD bem administrado, ele vem com um ponto de equilíbrio do 2º para o 3º ano. Um campus presencial, 4º para o 5º, 5º para o 6º, né? Dependendo do tamanho do campus. Os nossos polos, a gente tem conseguido experimentar, né, pontos de equilíbrios mais recentes, muito em função da qualidade que a gente atua. Contexto geral hoje, qual é o nosso tamanho? Curso, graduação presencial, temos 50 cursos, EAD são 41 de graduação, já considerando os semipresenciais ou híbridos, né? Pós-graduação presencial são 67 cursos, pós-graduação EAD 34, temos 5 mestrados presenciais, né? É o único que pode ter, em processo de credenciamento para doutorados, atualmente 20 mil alunos no presencial e 105 mil alunos no ensino à distância, somando aí 125 mil alunos, um corpo de 3.400 colaboradores. Né? Então, isso é um resultado, não é de agora, é o resultado de 30 anos de trabalho, que a gente vem colhendo com bastante qualidade e seriedade. Apesar de ser um grande grupo, administramos muito a nossa operação como uma empresa pequena, né? Ainda hoje, um dos filhos do professor William, que ele é o pró-reitor de ensino à distância, recebe individualmente os novos parceiros de polo, né? Então é que eu faço um convite a vocês. Quando forem abrir polos, entrevistem o seu parceiro, conversem com ele. Será que os valores que a instituição de vocês tem faz sentido com esse parceiro? Ele não vai denegrir a imagem da sua escola naquela cidade, naquela região? Porque lembrem, num primeiro momento, a marca de vocês, quem tem o maior peso é o sócio local, não é a sua marca. Unicesumar, a gente falar de Nordeste. Quem é Unicesumar no Nordeste? Não é nada. Ninguém nos conhece lá, do público final, né, do nosso aluno, o potencial aluno. Mas ele, sem dúvida, conhece o empresário local. Então, a idoneidade desse empresário é fundamental para a gente construir um projeto de qualidade. E não apenas, né, termos alunos.
Aqui eu entro para falar um pouquinho, então, do objetivo nosso de hoje, que é falar sobre a manutenção, né, a permanência do nosso aluno, não só sobre uma visão mais, acho que, do passado, né, de sermos reativos, também vou falar alguma coisa de sermos reativos àquele aluno que já intenciona a evasão, mas vou falar de outros pilares que a gente está abordando. Qual que é o nosso cenário hoje? Não preciso nem falar de mercado estar mais competitivo. O Felipe já nos explicou muito bem o porquê ele está mais competitivo hoje. O não monitoramento da empregabilidade. O Bruno, Grupo A, falou de uma ferramenta para auxiliar o aluno em relação à empregabilidade. Isso, para nós que nos posicionamos como uma instituição de qualidade, ela favorece e desfavorece. Porque o aluno, a ascensão do ensino superior do Brasil, ela é muito recente ainda. Então, existem muitas marcas que não têm a percepção de marca, a reputação de marca, não está formada suficientemente para o mercado de trabalho dar o feedback. Né? Então, se eu vou falar de um grande volume de alunos no mercado, e aqui todos vocês passaram por isso, ou contratam alguém que vem do EAD, sempre surge aquele preconceito. Mas será que o cara tem as competências, as habilidades necessárias para exercer essa função? Será que o EAD forma esse aluno? Acho que é a primeira pergunta que vocês precisam fazer. Né? Se você empregaria o seu aluno do EAD, nós, sem dúvida, empregamos. Todos os nossos colaboradores do call center, e já são, né, mais de 100 pessoas, são alunos da EAD na área que eles atuam. Então, dica de captação. Melhor pessoa para falar com um potencial aluno é alguém que já está estudando na área. Ele já sabe dos desafios. E ainda mais no EAD, que é difícil, é simples. Né? Então, alto índice de evasão. Para não entrar no alto índice, vamos trazer um pouco a questão da evasão. Né? Acho que evasão, cada um tem um conceito de evasão. Evasão é aquele cara que desiste nos primeiros 30 dias. É o cara que vai embora, abandona. Quem que é a evasão? Então, acho que esse é o primeiro desafio que vocês precisam ter na mesa, de estabelecer qual é a métrica. Né? Velho ditado aí, quem não sabe o que quer, né, pode chegar aonde não quer. Né? Então, aqui é importante. Falta de diagnóstico sobre o processo de retenção. As instituições não têm isso mapeado. Por quê? Elas estão focadas na retenção. Então, como eu retenho alguém, eu vou ser reativo. Essa é a naturalidade do ser humano. Né? Então, eu não vou pensar, né, fazer uma analogia ao casamento, que o casamento está acabando só na hora que a minha esposa levanta a mão e fala, eu quero separação. Isso foram anos de construção. E assim é a retenção com o aluno. Ele vai tendo experiências. E olhando para o mercado hoje, essa é uma pesquisa da ABED, que saiu na Folha, falando sobre o seguinte: taxa de evasão média para os cursos que operam mais no modelo full online chegam até 50%. Aí presencial e semipresencial, 25%. Como que a gente está frente a esse indicador? Nós estamos em 45%. Então, estamos 10% melhor que a média de mercado. Tá? Então, a partir de agora, eu vou dar um pouquinho da nossa ideia do como. Eu trago aqui, pessoal, exemplos do EAD e do presencial. Tá? Então, hora eu falo presencial, hora eu falo do EAD, acho que para facilitar o entendimento e a aplicação para vocês nas suas instituições. Então, por onde começar? Primeiro, uma análise. Quem evade? Definir. Então, o que é evasão? É aquele que desiste, aquele que tranca, ou somos dois, não somos? Beleza. Identifiquei qual é a minha variável. Aí eu vou olhar, pego uma evolução. Nesse caso aqui, eu trago um exercício de 2012 a 2017. Em azul, a gente tem ingressante, em laranja, um veterano, e aqui em verdinho, aqui em cima, quase não existe, um veterano tardio, que é aquele que está próximo para concluir. Isso daqui, ó, o ingressante representa 53%. Opa, tem um Pareto. Melhor coisa que a matemática inventou foi o Pareto. Tudo aplica Pareto. Começamos por aqui. Como atuar sobre o ingressante? O que eu preciso fazer aqui? Né? Aquela velha propaganda da Tânia que estendia o tapete vermelho para os seus clientes, a gente faz a mesma coisa na hora que ele entra, mas e a hora que ele já está conosco? O que a gente faz com ele? Então, na Unicesumar, nós criamos algumas áreas para olhar a permanência do aluno. Então, não é a retenção, ela é a permanência e o sucesso do aluno.
Então, eu tenho um pilar chamado de preventivo. Qual é o objetivo desse pilar? É vincular o aluno. Como eu vinculo ao aluno ao propósito da instituição? O segundo é o preditivo, é o manter. O que é o preditivo? Antes que a luz queime, baseado na quantidade de horas que eu uso, eu vou saber quando ela vai parar de funcionar. Esse é o preditivo. E o reativo, que é aquele que é o mais usual entre nós outros, né? É aquele cara que levanta a mão e fala, olha, eu estou com dificuldade financeira. Aí você vai lá e oferece uma bolsa, oferece um desconto, um convênio, assim por diante. Você está reagindo. E o último pilar, nós estamos começando a trabalhar, é o egresso. É você continuar se relacionando. Por quê? Estou construindo reputação de marca. Hoje eu vou falar desses três, preventivo, preditivo e a reativo. Então, qual que é o nosso objetivo dessas três ações? A gente precisa entender e antecipar qual que é o comportamento desse aluno numa escala. Então, aqui se aplica ao Pareto que eu falei. E, no segundo momento, eu preciso identificar quais são esses fatores. Então, eu preciso isolar as variáveis que eu vou analisar. Porque se a gente for começar a fazer um brainstorming das variáveis que a gente tem para identificar se o aluno tem pretensão a desistir ou não, são inúmeras, né? A gente tem... eu vou falar aqui, chegamos a olhar mais de 140 variáveis de um aluno para identificar se ele desiste ou não. Então, a gente isolou algumas delas. Começando, então, com o pilar do preventivo. Qual que é o objetivo dessa área? Aqui eu vou ler, é um pouquinho conceitual, mas ele é importante. Papel fundamental do polo ou coordenador, com foco na vivência universitária, ambientação e relacionamento. Então, está aqui, ó, você precisa ter ações de ambientação e ações de relacionamento. Um olhar pedagógico e estratégico para garantir o sucesso acadêmico do estudante. Então, eu preciso ambientar, relacionar, para ter sucesso acadêmico. Essa é a chave desse pilar. Aqui, eu trago para vocês o nosso plano de metas, né? São 21 ações de qualidade para o nosso ensino presencial. Algumas delas aplicamos no EAD, mas esses exemplos são do presencial. Eu vou me ater aqui nos que estão em amarelinho. Primeiro, fiscais de prova. Quem aqui ainda mantém fiscal de prova no presencial? Levanta a mão. Quase ninguém. Poucos. Qual que é o objetivo dessa ação, pessoal? E aqui eu vou fazer uma cola, porque... né? É uma fala do nosso reitor. Cola é furto. Né? Então, nós somos receptadores de furto. A gente tem que combater isso. Porque o aluno percebe, pessoal, de qualidade, por mais que ele queira facilidade, é diferente. Né? Ele sabe quando ele... E aí, qual é a imagem da nossa instituição que ele está levando para o mercado? E aí eu falo mais pesado ainda no EAD, que isso é mais difícil da gente controlar. Você tem um polo, né? Igual nós estamos no sul do país, temos um polo em Breves. Alguém já ouviu falar em Breves? Só quem é lá de cima. Né? E aí, como é que eu controlo a qualidade lá? Garantindo a qualidade. Então, nós temos aí ações para combater, não só fiscal, mas no presencial hoje, essa cifra é uma cifra importante que a gente tem. E é obrigatório. Tá? Avaliação instantânea. Aqueles que já conhecem o reitor há um pouco mais de tempo e nos conhecem presencialmente, todas as nossas salas de aula têm um visorzinho de vidro. Todas. Indiscutivelmente. E o reitor começou essa ação de que maneira? Pessoalmente, andando nas salas de aula e olhando. Qual que é o comportamento da sala? Eu posso ver que todos aqui estão prestando atenção no que eu estou falando. Por quê? Estão com uma atitude de aprendizagem, como diz o reitor. Tem uma ergonomia cognitiva. É sentado corretamente, né? Não é largado na cadeira. Opa, peraí, mas por que eu preciso olhar isso? É importante, pessoal. O professor está dando aula ou ele está sentado? Colocou o slide lá, um vídeo e não está dando aula. O professor tem que dar aula. O aluno quer, ainda mais no presencial, ele quer a troca, ele quer a vivência. A Débora falou aqui de metodologias ativas. O aluno ele quer a vivência. Então, a gente tem que fiscalizar. Hoje nós já instituímos essa avaliação no plano de metas do coordenador, do professor. Aqui eu trago os relógios, né, os dashboards. Isso tudo, pessoal, ele começou aonde? Na unha, sem sistema. O que a gente fala aqui?
tem atividades, aulas programadas. Nós avaliamos, o professor tem uma meta. Ele entregou? Isso aqui é a instituição geral, esse é o controle do professor na sala dele, olhando a instituição inteira. A aula acabou, ele sabe quantos alunos tiveram presentes ou não, se o professor fez chamada, se ele não fez. Estamos, né, aí desenvolvendo internamente lá uma tecnologia de reconhecimento facial, para facilitar o trabalho do professor e não perder tempo com chamada, né? Uma estimativa no ensino básico, quantos por cento, professor? 14% de uma aula o professor perde com atividades administrativas em sala de aula. Então, nós estamos preocupados com a aprendizagem, tem que dar conteúdo, né? Então, dispensa de turma é uma coisa que incomoda no presencial, ou agrada o aluno, é ser dispensado, né? Então, a gente combate isso. E aqui eu tirei uma foto de uma sala de coordenação nossa, de curso. Então, está aqui as duas atendentes na recepção de coordenação e os reloginhos da área. Disponível para o aluno ver como é que está, né? Então, não tem como o professor chegar aqui e, opa, alguém está me olhando, né? E isso, a tecnologia nos ajudou muito, mas isso não nos impedia de fazer antigamente. O outro item, sensibilização do alunado. O nosso reitor faz questão de dar uma palestra para todos os alunos que estão ingressando, inclusive o EAD. Aí ele fala que no EAD é mais tranquilo, porque não quer assistir ele desliga o monitor, né? Aqui não, aqui ele põe todo mundo no auditório. O que a gente transmite nesse dia, pessoal? Quais são os valores da nossa instituição? Primeiro, trazendo um pouco da realidade para chocar, né? Um pouco dos números que o Felipe traz em relação à evasão, em relação a desemprego, em relação ao perfil do mercado de trabalho e assim por diante. Porque a gente sabe que, no final, o presencial só vai titular quanto? No melhor dos casos, 50% de uma turma conclui. O melhor do melhor, 50% vai desistir. Essa é a primeira informação que a gente começa nesse dia. Sensibilizar o aluno disso daí. Por quê? Transmitir os valores da instituição. Além desse enfoque da formação no sentido de sensibilizar, nós temos 4 pilares da formação integral do indivíduo. O primeiro pilar é profissional, o segundo intelectual, o terceiro emocional e o quarto é espiritual. Né? Quem aqui lê ou acompanha um pouco daquilo que o Augusto Cury fala, né? Ele fala que a sociedade hoje é uma sociedade doente, ela vive em função de uma síndrome do pensamento acelerado, ansiedade. Né? Quantos aqui não sofrem? Nós sofremos insônias, de estresse e assim por diante. Nós trouxemos um pouco daquilo que o Augusto Cury fala para dentro da sala de aula. Utilizamos um dos livros dele com os nossos professores, com os nossos alunos, para quê? Para formar o indivíduo, né, olhando no caráter emocional. Porque é importante. Se ele não sabe o que ele vai estudar, ou o que ele está fazendo naquela sala de aula naquele momento, a gente vai ter um grande problema na frente, que é o quê? É uma evasão. Criamos uma disciplina chamada GO, um projeto de vida, construindo o sucesso no dia a dia. Aqui nós contratamos aí os melhores coachings do Brasil para elaborar essa matéria e ensinamos o aluno aquilo que o coaching tem para auxiliar, para ajudar ele a não só começar o curso, mas ele a terminar. Trabalhamos com mapas dos sonhos, trabalhamos com o conceito de quem são os teus sponsors, né? No caso do EAD é super interessante, porque a hora que o aluno ingressa, a gente pergunta para ele, viu, quem está te apoiando a estudar? Não, a minha empresa está me ajudando, meu pai, meu filho, eu sou o único da minha casa a ter uma graduação. A gente vai anotando isso daí. No dia que ele pensa em sair, nós vamos lá, isso tem na ficha dele, por sistema, aí eu vou lembrar. Ó, seu aluno, está pensando em desistir? Cara, e aquele sonho que tinha lá atrás? De ser o único na sua família a graduar? Vai, mais um pouquinho. O que está acontecendo? Conta para mim. Não, está muito difícil. Então, tá bom, o que a gente pode fazer para te ajudar? Mas não desiste. É uma visão bastante humanista. Não podemos esquecer tecnologia. Então, também temos, né, as réguas de relacionamento por CRM. Aplicamos na retenção, nessa etapa do preventivo, aquilo que tem de mais avançado na captação. Então, tudo aquilo que a gente vê de automação de marketing, naquilo que Google faz, que Facebook, etc., para
de maneira preventiva, ir avisando o aluno. Então, se eu sei quando vence a atividade de estudo dele, seja no presencial ou no EAD, custa nada eu mandar um e-mail para ele lembrando. Eu mando um e-mail, mando um SMS, dependendo do caso, eu disparo uma mensagem de voz. E temos que embarcar no humor, gente. Aqui não tem como mais a gente sensibilizar esse aluno sem trabalhar com humor. Estamos preocupados com a sua nota, né? Uma senhorinha aqui com a cara de coitada. Estamos sentindo sua falta na disciplina Go, projeto de vida, né? Então, a gente tem que estar inovando na comunicação com esse aluno. Então, esse é o pilar do preventivo. Aqui é o preditivo, aqui é onde entra muito da tecnologia. Nossos estudantes estão sempre nos dando pistas sobre sua saúde acadêmica. Precisamos atuar de forma investigativa, antecipada e inteligente. O que isso quer dizer? Temos 3 gigantes. O que está acontecendo no mercado, no mundo hoje, desses players? Netflix. Todo mundo conhece Netflix. 80% do que é assistido vem de recomendação. Quando você assina o Netflix, ele pede para você colocar lá 3 filmes preferidos, não pedem? E, naturalmente, vai surgindo, né, no aplicativo, na televisão, os filmes que mais têm a ver com aquilo que você sugeriu, com aquilo que você está assistindo. Está aqui, ó, a estatística. Com essa atitude, ele está reduzindo a evasão em 12%. Isso está equivalendo a $1 bi. Isso só é possível com o quê? Análise de dados, inteligência, machine learning, inteligência artificial e assim por diante. Amazon, 40% do faturamento vem de recomendação. E não é recomendação de colegas, não. É recomendação da própria ferramenta. É a própria ferramenta recomendando. Né? E quem não comprou ainda na Amazon, eu sugiro fazer lá, cadastra no carrinho, põe um produto no carrinho, sai, você vai ver. Você vai começar a receber só daquele autor, se você for comprar um livro, ou só naquela linha de produto. Só que ele não parou por aqui, a Amazon. Ele descobriu o mercado de pilhas. Foi lá na China, a Amazon, né? Hoje ele é o maior vendedor de pilhas dos Estados Unidos. É o 3º maior vendedor em lenço umedecido. Olha quantos negócios a cauda longa. Né? O Anderson fala da cauda longa para a gente desde a década de 90. A cauda longa, eu preciso ter muitos produtos. O Felipe falou do exemplo da cauda longa aqui. Está aqui. Mercados que a gente nem sabe que existe. Alibaba, na China, criou o ano passado o Dia do Solteiro. Em um dia, eles venderam $25 bi. Eu coloquei um dado aqui, né? É só 5 vezes mais que a Croton faturou o ano passado. Em um dia, pessoal. Como que ele conseguiu isso aqui? Ele gerou 1 bilhão de anúncios em um dia. De que maneira? Tecnologia, inteligência artificial, entendendo o comportamento das pessoas, que geraram 20% a mais de performance. Fazer mais com menos, a gente não tem como. Aquele número que eu falei de evasão para vocês da Unicesumar, nos últimos 2004 a 2017, nós melhoramos 6% na permanência do nosso aluno. A expectativa nossa, usando o que eu vou apresentar para vocês esse ano, é melhorar 7% só em um ciclo. Aí ontem, estava com insônia no hotel, estava navegando no Globo.com, encontrei isso aqui. Fazendas de baratas na China, um negócio tão repulsivo como lucrativo. Rapaz, o que eles estão fazendo? Enquanto os cuidadores utilizam métodos de inteligência artificial e Big Data para criar barata. Sim, para quê? Otimizar a temperatura, umidade e alimentação. São mais de 80 variáveis. Espera aí, quem que ensina esse pessoal de inteligência artificial? Qual que é? Onde que ele aprende disso? Nas nossas escolas. A gente que ensina matemática. Por isso a importância da matemática. A gente que ensina estatística, sistemas e assim por diante. Mas que tamanho que é essa indústria? Última década, uma fazenda, $684 milhões, só com barata. Aí eu fui ler a reportagem. Sabe o que eles estão utilizando? Não é para consumo, não. Para consumir lixo. Olha só. Quantos negócios estão surgindo e só possíveis pela tecnologia. Existem 280 mil baratas. Mulherada está preocupada agora, imagina? Por metro quadrado, tecnologia. Então, isso é uma soma de Big Data, que todo mundo já ouviu falar aqui, de alguma forma, e inteligência artificial.
Nós, na Unicesumar, como eu falei, já analisamos mais de 147 variáveis. Tá? Isso vai desde variáveis do tempo de resposta de um tutor para um aluno à distância. É relevante ou não é relevante? O sistema nos diz isso. E aqui eu coloquei exemplos de algumas. Presença semanal, acesso à plataforma, realização de atividade, nota em prova, nota do curso de nivelamento, pagamento da mensalidade, solicitou histórico escolar ou não, fez ambientação ou não. Então, só é possível com tecnologia. Mapeamos. E aí, como que a gente faz essa análise? Aí existem algoritmos de inteligência artificial. São mais de 10 algoritmos, nós escolhemos 6. Qual que é a diferença desse sistema que nós utilizamos para aquilo que existe, acho que de opção no mercado hoje? Eles só utilizam um ou outro. Nós utilizamos 6 variáveis num modelo de eleição. Mas quem que elege? É o próprio sistema. Cada variável tem um peso diferente para cada aluno individualmente. Tá certo? Então, por exemplo, se a gente vai correr uma maratona, meu corpo requer uma alimentação diferente daquilo que requer para a Débora, para o Felipe, para o professor Wilson, para cada um de nós. Então, eu preciso ser olhado de maneira individual. Então, aí, a maneira de a gente olhar o reativo e só a estatística nos prejudica, porque a estatística nos traz muitas vezes a média. Então, a média, ela desvia muito a realidade. Então, usando isso, nós criamos 4 clusters. Aquelas variáveis, nós temos engajamento, financeiro, assiduidade e o desempenho. Aí eu vou trazer um caso prático. 4 alunos do presencial, tá? Acho que é mais a realidade do público hoje, o presencial. Tem o Giordano, a Adriele, o Marcos e a Gabriela, cada um num curso, ingressos, né, 3 em 2000, os 4 em 2007, e nos deixaram em tempos diferentes. Aqui está um motivo que ele alegou na desistência. 3 financeiros e uma doença. Aí nós aplicamos esse sistema, esse algoritmo, no Giordano. O que isso nos diz? Aqui tem algumas variáveis, eu não vou entrar no detalhe e explicar individualmente pelo tempo, mas das 6 consideradas, apenas 2 têm a ver com o financeiro. Então, inadimplência e mensalidade do curso. Outras 2 têm a ver com a assiduidade, a presença, e outras 2 com o acadêmico. Será que o aluno está falando a verdade para a gente, na hora que ele pensa em sair do financeiro? Agora, isso, a gente está sendo uma análise pós-mortem. Ele já foi. Eu estou olhando para validar se o algoritmo que a gente construiu tem razão ou não. Aí eu vou olhar para o histórico dele. Como é que estão as médias? Realmente, a média mais alta desse aluno nesse bimestre foi 2,9. Ele tinha um problema acadêmico e não financeiro. Eu vou olhar para a falta. Só uma matéria ele não faltou, que é uma matéria 100% online e a gente não cobra a presença. Todas as outras ele faltou. Será que ele está dando sinais? Ele está. Quando eu olho para o financeiro, opa, ele deixou para a gente 4 mensalidades. Só uma ele pagou com 4 dias de atraso. As outras 3 pagou pontualmente. É financeiro? Não é financeiro. Aí nós mandamos esse aluno, quando ele pede para sair, a gente tem lá um núcleo, como toda universidade, fica dentro da coordenação de curso, que vai conversar com o aluno. E aí já a gente vai ver o relato dessa coordenação. Quando eu olho para a plataforma dele online, porque no presencial nosso, todos os alunos também têm uso na plataforma. Todo o material que o professor dá em sala de aula já está disponível antes da sala de aula. Tem um plano de aula estruturado. Ele ficou 2 meses antes do último acesso à plataforma, ele fez a última atividade. Deu sinal. O que a gente fez com isso? Aí aqui está o relato. Aluno solicitou o trancamento de matrícula por motivo financeiro. Em seu relato disse que está com dificuldades financeiras e também teve baixo desempenho acadêmico. E também, não, esse foi o motivo principal. E que ficou desmotivado para continuar seus estudos. Acabou. Acadêmico, desmotivação, é financeiro. É mais fácil, é crise. É culpar a crise. Oferecemos crédito para ele, como o Felipe bem mostrou aí num slide, a gente tem também um programa de financiamento próprio. Ele não aceitou, porque não era financeiro, e desistiu. Aí o que o sistema mostrou para nós? A gente teria conseguido prever a desistência do Giordano 30 dias antes da solicitação de cancelamento dele.
A Adriele, 5 meses, o Marcos com 8 e a Gabriela com 45. Aí você fala, pô, mas doença, como é que você consegue prever? Não estou prevendo a doença em si, eu estou prevendo baseado no comportamento do aluno. E aí é só inteligência, é igual a Netflix. Como é que ele sabe que a gente quer assistir House of Cards e não quer assistir La Casa de Papel? Não? Ou não quer assistir outra série? Ele conhece a gente melhor que nós, né? Então, muita tecnologia, pessoal, essa é a grande virada. Aqui, pelo tempo aqui, eu não vou explicar, mas esse é um dashboard que a gente acompanha, esse sistema preditivo. Então, nós sabemos aqui a nível de polo, como é que está a temperatura, a sensibilidade de evasão em cada polo nosso, e atuamos de forma preditiva. Tá? Esse também é um CRM, independente daquilo que a gente usa normalmente. Ele manda a mensagem, ele já volta. Se o aluno não leu a mensagem em 2 dias, ele manda outra automaticamente. No 4º dia, ele faz uma ligação. Então, a gente vai criando possibilidades e réguas e testando. Não tem outra maneira da gente testar. E no EAD, como é que a gente está? Eu trouxe um exemplo aqui de 4 cursos. Pedagogia, nós estamos conseguindo acertar com 90% de precisão. Na primeira disciplina, um aluno ingressante. Ele não precisa fazer o curso inteiro, gente. Ele faz uma disciplina e a gente consegue acertar se ele vai desistir ou não. Engenharia de software. Então, baseado nisso, criamos isso daqui. Né? Parece uma grande seta. Palitagem e retenção preditiva. Eu tenho as principais causas, que é o quê? Evasão não declarada, não realizou atividade, não realizou fórum, não realizou prova, ou não realizou a atividade presencial. Os macromotivos, saúde, falta de tempo, tecnologia, metodologia, extraordinário, PNE, financeiro ou atendimento. E aqui o micromotivo. Eu trouxe um aqui micro, que eu vou ler aqui, porque o pessoal do meio para trás não vai conseguir ver. Então, um micromotivo que eu trouxe foi do pilar falta de tempo, organização. O que aqui fala? Aluno, o método do EAD é diferente do método tradicional. Então, eu explico, eu tenho um argumentário para o nosso assessor acadêmico que está entrando em contato com o aluno. Então, eu padronizo, por quê? A máquina sabe melhor do que o ser humano. Nós temos que deixar para o ser humano a sensibilidade e adaptar o sistema. Então, ele tem um script para ele ler e ele tem 2 possibilidades de política para ofertar. Uma política é do recomeço, no caso do ingressante. Ele fez uma disciplina, não foi bem, a gente fala para ele, rapaz, você não quer começar de novo? A gente aproveita a mensalidade sua. Vamos começar? O povo do sistema ficou louco. Sistema acadêmico, principalmente. Né? Mas como assim? Como é que você vai rematricular esse aluno? Dá problema e não sei o quê. Tem que fazer. A regra do jogo está mudando, gente. Está mudando. Né? E é aquele velho ditado, tudo em sistema tem que ser um clique. Se não for um clique, não funciona. Senão, não tem um Excel. Isso daqui tudo está em Excel. O sistema não atende? Não é desculpa. Dá para a gente construir. Aí eu tenho uma outra. Aí o aluno fala, né? Cara, eu não estou conseguindo me organizar, está difícil, trabalho. Você não quer dar uma pausa em um módulo? Criar uma outra política chamada desplug. A gente despluga o aluno por um módulo. Vou fazer o seguinte, módulo que vem você volta. O ano que vem você volta. O que faz sentido para você? De novo, técnicas de coaching que a gente vai trabalhando com ele para auxiliá-lo a concluir o objetivo dele. O nosso, obviamente, que ele conclua, né? Porque ele está custando muito caro para trazer, sem dúvida. Então, se ele não fica lá alguns bons meses ali dentro, eu não recupero o investimento que a gente teve. E sim, somos agressivos na captação também. Trabalhamos com Black Week, com Blue Friday, criamos campanha daqui, campanha dali, testamos de tudo, gente. Temos que testar. A gente não pode só ouvir o Felipe. Nós temos que pegar aquilo que o Felipe fala e colocar na prática. E depois voltar para ele. Felipe, você falou isso aqui, testei, não deu certo, pô. Não, espera aí, então vamos avaliar. Vamos investigar melhor. Como é que vocês fizeram? Esse é o segredo. Né? Tem que grudar no lombo, né? do boi e subir em cima, para ver como é que ele pula. Aí eu tenho um fluxo. Essa é a tela, pessoal, do assessor de vendas, que é a mesma lá do atendente no polo, que está lá em breves. A mesma informação que o nosso polo tem na mão é a mesma que eu tenho no call center, é a mesma que o reitor tem do aluno. Eu tenho completo. Isso favorece o quê? Um bom atendimento. Alguns anos atrás, o Felipe fez uma pesquisa para a gente, para entender os motivos pelos quais os alunos procuram os nossos polos.
20% apenas vai nos polos, no caso do EAD, tá certo? Agora, aquele que vai, 60% vai para resolver problema. Espera aí, ele não quer aprender no polo. Ele está dando indícios que ele já tentou outros canais, ou ele é ainda do modelo antigo, que ele precisa de olhar, né? Eu preciso olhar no gerente do banco, falou, cara, aumenta meu limite. Não, é meu sistema que não deixa. Não é, mas você me conhece. Não é. Esse é um perfil de aluno. Então, o polo precisa ter informação para trabalhar. Porque o aluno vai para resolver problema. De novo, sistema, né? Acesso à informação de qualidade. Então, esse é o pilar preventivo. E agora o reativo. Aí aqui a gente, né, chama identificar o motivador da evasão. Para quê? Para eu trabalhar argumento ou política. Se eu não tiver um bom guia de perguntas, eu não vou jamais identificar o motivo que ele está saindo. Se eu deixar essa informação com o atendente da coordenação e não um coordenador para revisar, e nós fazermos uma amostragem para realmente saber, espera aí, esse cara está desistindo? Né? Contratar uma empresa como a do Felipe, ou outras, né, como o Roper ou outras do mercado, para nos ajudar a entender esse comportamento, é fantástico. Mas para quê? Para construir argumentos e políticas. Aqui eu estou sendo reativo. Como que a gente faz isso hoje na Unicesumar? Tem 3 pilares. Primeiro, no polo, no coordenador. Então, aqui, por exemplo, se é financeiro, nós damos autonomia para o nosso polo, no presencial não, mas no nosso polo, para ele fazer negociação. Então, se ele tem 3 mensalidades em aberto, já tem uma política pré-aprovada, standard, então, ó, deve 3, parcela em 4, à vista sem juros, enfim, cada IES tem que fazer a sua política aí. E o call center, eu tenho um call center exclusivo para o meu polo. Ele liga lá e fala, ó, estou com o Bruno aqui na minha frente, essa política não está legal, a gente tem condições de melhorá-la. O segundo, autosserviço. Eu deixo usando o mesmo exemplo do financeiro, eu deixo à disposição do aluno para ele se autonegociar. Eu apresento lá o crédito, e muito agora que os bancos estão fazendo, né, com a gente, né, no aplicativo, eu sou cliente Santander, você faz o que você quiser no aplicativo, está na palma da sua mão. Isso diminui nosso custo. A Débora falou uma coisa de 100 de custo. Pessoal, nós temos que olhar isso. Aquilo que o Felipe falou de preço, né? Aquilo que nos está pegando, né, no mercado é preço, é econômico. E, por terceiro, tem um call center para atuar. Por quê? O polo não conseguiu, o coordenador de curso não conseguiu encontrar esse aluno que é comum, principalmente no caso do IAD, ele simplesmente abandona e não quer saber, porque ele não quer lidar com aquela realidade de ser visto como um desistente, né, que abandonou aquele sonho dele. Temos que colocar um call center para ligar. E o ligar, gente, não é para cobrar a dívida passada. Nós precisamos ter muito cuidado nisso, a gente não é uma financeira. Vou cobrar mensalidade, vou colocar no SPC, Serasa. Não, peraí, temos que entender. Presencial é uma coisa, o EAD é diferente. Presencial a gente tem, no nosso caso, o responsável financeiro. No EAD não tem como. Então, como lidar com isso? É isso, pessoal. Espero que tenha aproveitado e sirva aí, de alguma maneira de inspiração aí para vocês.